Bom dia, querido amigo, querida amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo. Vamos para mais um dia no nosso pão diário na mesa com o Pai. Amém? Antes, vamos orar juntos agora comigo. Pai querido, nós queremos iniciar este dia te adorando, glorificando o teu grandioso nome, Pai. Seja lá a hora que essa pessoa está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, Pai querido. Inicie agora, Pai querido, um processo de restauração na vida dela, na família dela, Pai querido. Abençoe a vida desta pessoa hoje, Pai. Guarde o dia dela, que tudo que ela for fazer hoje dê certo, Pai Santo. Meu Pai, traga, meu Deus, uma provisão sobre a vida dela, Pai. Derrama das tuas bênçãos o teu poder. Se esta pessoa está precisando de uma cura, vem com a cura agora, ó Pai Santo, sobre a vida dela, ó Pai querido. Está escrito na tua palavra que o Senhor levou as enfermidades dela, pelas suas pisaduras ela foi sarado. Por isso, Pai querido, eu quero pedir que o Senhor derrame da tua unção sobre a vida dela, que ela receba a cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja curado agora. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, então vamos para o assunto de hoje. O tema de hoje ele é muito relevante. Eu peço a você que assista esse vídeo até o final, você vai aprender muito. Antes de iniciar, eu quero pedir a você que se inscreva aí no nosso canal e compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder, ative os sininhos da notificação, peça orações, porque tem muita gente precisando aí de uma palavra amiga. Então, compartilhe aí com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E o tema de hoje, olha só, que tema importante. Como se livrar das fortalezas de pensamentos errados, pensamentos enganosos. Então, olha só que tema maravilhoso, você vai aprender muito com ele. Eu quero pegar a Bíblia aqui e ler juntamente com você o tema que vai embasar hoje, que vai embasar este tema. O texto bíblico está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 10, do versículo 3 a 6. Então, pegue a sua Bíblia aí e leia junto comigo. Então, abra o seu celular e leia aí junto comigo. Olha só o que está escrito. Está escrito assim, olha, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, elas não são humanas, mas elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha só. E levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo Jesus, e estando prontos para vingar toda a obediência quando for cumprida a vossa obediência. Que palavra maravilhosa! E você vai ver que tem tudo a ver com o tema que nós vamos abordar hoje. Em cima deste tema. Vamos lá. Então, esse texto está lá em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 3 a 16. Amados, qual a importância deste texto bíblico para nós, principalmente nos dias de hoje? Hoje nós ouvimos muitos argumentos de todos os lados. A palavra maioria, eu procuro evitar ela, mas aqui ela é verdadeira e eu vou usá-la. A maioria das pessoas hoje estão confusas com tantas informações de argumentos bons, argumentos ruins, de todos os lados, e as pessoas acabam tomando decisões baseado nas emoções ou em pessoas que têm influência sobre elas, por alguém em quem exerce uma influência sobre elas. E elas confiam nessas pessoas. E também essas pessoas, às vezes, elas são amigas, então elas acabam acreditando. Por isso que, através de um relacionamento íntimo com Deus, nós podemos entender versículos como este, os quais conectam com outros versículos, como o de Efésios 1,17, e nós não precisamos ser enganados pelas pessoas, mesmo com boas intenções. Um grande amigo meu, eu aprendo muito com ele, e ele me falou sobre a palavra bolha. Eu não tinha ouvido falar ainda nesse tema, nesse termo associado como fortalezas de pensamento, a palavra bolha.
Isso significa que algumas pessoas ficam presas dentro de uma bolha e não conseguem furá-la, ou seja, sair de lá, dessa bolha errada para se libertar. Eu pensei muito sobre isso que ele me falou e fiz essa analogia com o que está escrito no texto que nós lemos hoje, 2 Coríntios capítulo 10, versículo do 3 até o 6, onde mostra que as pessoas podem ser realmente enclausuradas no que a pessoa chamou de bolha. Colocando no contexto deste versículo, a bolha é uma fortaleza de pensamentos enraizados na nossa mente ou na mente da pessoa, aos quais foram formados ao longo do tempo pelo diabo e também através das religiões e também através dos ambientes em que a pessoa cresceu e foi formada ao seu caráter. E depois, também os materiais de informações que elas consomem a cada dia no tempo presente. Essas fontes, elas formam sistemas de pensamento e esses podem estar errados, mas como elas estão presas dentro de uma bolha, sem saber que estão, por isso elas não querem sair e é quase impossível tirá-las de lá com argumentos, ou é quase impossível nós sairmos de lá, porque isso vale para qualquer um de nós, inclusive para mim. E é por isso que as prisões de barras de ferro, nós vemos que as prisões de barras de ferro, elas são mais fáceis de sair, porque as prisões de barras de ferro nós podemos ver, e nós queremos sair de lá. Mas uma prisão invisível, como uma bolha, como um pensamento errado, nós não sabemos que estamos presos. E por isso nós não queremos sair. E é por esse motivo que eu estou sempre levando a minha mente para ser cativa à obediência de Cristo Jesus, para que eu não entre em uma bolha ou em um pensamento errado, ou para que eu saia dele caso eu esteja dentro de um pensamento errado, de uma bolha. E também uma bolha que é os conselhos e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, segundo aquilo que está escrito ali nessa palavra que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 10, do versículo 3 até o 6. Nós devemos ser sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo, para nos guiar a toda a verdade, para não corrermos o risco de estar defendendo ideias que são errôneas. Podemos estar tão convictos acerca do nosso ponto de vista que nós não queremos nem ouvir nada que contradiz o nosso modo de pensar. E a maneira mais segura é seguir as instruções do nosso Mestre Espírito Santo, é estar sempre fazendo a oração de Efésios 1:17, onde ali está escrito assim, olha, eu oro ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, para que nos dê um espírito de sabedoria e revelação, e nos dê olhos e mentes espirituais, para que vejamos e entendemos. E também está escrito ali em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, que da boca do Senhor nós podemos ouvir o conhecimento e temos o entendimento. Ou seja, da boca de Deus é que nós ouvimos o conhecimento e temos o entendimento. Também em 1 João, capítulo 2, versículo 27, está escrito assim, e a unção que vós recebeste deles fica em vocês, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, ela vos ensinou, assim permaneceis nela, ou seja, na unção. Eu confio muito no texto acima que eu acabei de ler. Ele nos dá uma garantia maravilhosa se nós permanecermos nele. Nós nunca seremos enganados, nunca ficaremos presos em um pensamento errado, em um sistema de fortaleza de pensamento enganoso. E é por esse motivo que eu, como fui chamado para pregar a palavra de Deus, eu quero eu fui chamado para ensinar a palavra de Deus, e eu não quero ficar preso em nenhum pensamento errado. Eu quero ficar preso na mente de Cristo, assim como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque neste lugar, não tem erro. Meus pensamentos, seus pensamentos serão sempre corretos. Se nós tivermos a mente de Cristo, assim como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Muitas vezes,
em que eu me meto, às vezes, a falar e argumentar sem consultar o meu mestre Espírito Santo, lá na frente eu me arrependo, porque eu percebo que eu errei. E eu quero dizer uma frase muito forte que o Espírito Santo me falou quando eu iniciei esta mensagem, quando eu busquei a ele para saber qual é a mensagem que ele desejava ensinar. Então ele me disse uma frase muito forte. E eu creio que essa frase serve para todo mundo, serve para você também. Ele disse assim: filho, argumentação, presta atenção na frase, ela é muito forte. Filho, argumentações e narrativas apenas para provar o seu ponto de vista, com o objetivo de convencer que você está certo, é o lixo mais sujo que está enraizado dentro do seu orgulho. Com o tempo, esses argumentos desaparecem, ficando apenas o mau cheiro das feridas por ele deixado. Eu quero repetir esta frase que o Espírito Santo me ensinou, preste atenção nela. Ele disse: filho, argumentos e narrativas apenas para provar o seu ponto de vista, com o objetivo de convencer que você está certo, é o lixo mais sujo que está enraizado dentro do seu orgulho. Com o tempo, os argumentos desaparecem como fumaça e ninguém mais se lembrará deles, ficando apenas o mau cheiro das feridas por ele deixado. Glória a Deus, amados, pelo nosso Deus, que nos corrige com muito amor. Hoje, quando eu tiver que tomar uma decisão, sabe o que eu faço? Eu busco o máximo de informações que eu preciso e eu levo todas elas ao Mestre Espírito Santo e pergunto a ele se aquilo está correto. Assim como está escrito em João 16,13, ele vos guiará toda a verdade. Com ele não tem falhado comigo. E só para dar um testemunho de como isso funciona, um dia, em uma reunião de gerentes no meu trabalho, eu estava para ser envergonhado. Tudo aconteceu porque, nas minhas falas durante a reunião, eu fui muito bem e foi notório a todos. Depois, por questões que eu não quero falar aqui, eu não quero expor aqui, alguém tramou para para que eu fizesse uma apresentação aos gerentes, aos chefes, sobre um assunto que eu não tinha o mínimo de conhecimento. Então, eu fiquei sem saída aos olhos naturais. Então, eu fiquei preso naquela minha forma de pensar, ou seja, naquela bolha, nas minhas fortalezas de pensamento, nos meus próprios argumentos, tentando aprender ali rápido sobre o tema, para fazer uma apresentação com o meu próprio orgulho e convencer a todos que eu sabia de tudo e sabia tudo sobre o meu trabalho. Mas aí, então, o Espírito Santo veio com aquela doce voz que eu estava no caminho errado. Ele me alertou: você está procurando solução no caminho errado. Ou seja, você está procurando solução em você mesmo e nos seus achismos. Então, eu parei, pensei, eu fui para o banheiro para ter mais tranquilidade e perguntei: Mestre Espírito Santo, qual é a saída? Me ensina. Aí ele me instruiu a dizer a verdade e reconhecer que eu não sabia sobre o assunto e deveria elogiar sinceramente o meu oponente e sugerir que ele falasse em meu lugar. Você sabe o que aconteceu? No começo eu tive alguma resistência, mas milagrosamente Deus moveu o coração das pessoas para ser comigo. Então as pessoas convenceram o meu oponente a fazer a apresentação. Então ele fez a apresentação, ele se saiu muito bem e todos nós saímos ganhando. No final de tudo, Deus me recompensou e eu saí daquela reunião com uma ótima reputação e eu fui escolhido por unanimidade para fazer a apresentação do relatório final, porque, segundo eles, as minhas análises e conclusões foram mais aceitas por todos. E eu quero dizer para você que até o dia de hoje, eu ainda colho os frutos por ouvir a voz do meu Mestre Espírito Santo naquele dia. Este é apenas um exemplo de como o Espírito Santo pode nos tirar de uma fortaleza de pensamentos e encontrar saídas onde
A nossa mente natural, nós não encontramos ou não conseguimos sair desta bolha, desse pensamento enganoso que nós achamos que estamos certos, que é esta mesma maneira de pensar. Mantendo um relacionamento íntimo com Ele, com o Pai, através de fundamentos como esse que nós temos falado, que é a adoração pessoal, a meditação na palavra de Deus, a oração em línguas e o jejum. Neste relacionamento diário com Deus, através desses fundamentos bíblicos, nós podemos ficar tranquilos e não precisamos ficar presos em bolhas ou em fortalezas de pensamentos errados. Então, se nós estivermos em pensamentos errados, nós vamos sair deles se nós permanecermos neste lugar de paz e buscando este relacionamento com Deus. No dia em que as pessoas aprenderem estes fundamentos e começarem a praticar, elas mesmas sairão sozinhas das fortalezas de pensamentos errados. Meu amado, não tenha tanta certeza assim que os seus pensamentos estão corretos. E eu digo isso em relação a tudo na vida, sobre política, sobre religião, sobre o seu modo de pensar que você acha que está certo ou que eu acho que está certo. Busque primeiro o máximo de informações que você puder acerca daquilo que você está pensando e submeta tudo isso ao nosso Mestre Espírito Santo e ele vai te guiar a toda a verdade, assim como está escrito ali em João no capítulo 16, no versículo 13. Depois deste caso concreto, eu me interesso muito mais em instruir as pessoas a desenvolver um relacionamento íntimo com Deus através dos fundamentos que temos ensinado, do que ficar argumentando com elas e tentando convencer elas do seu modo de pensar. Então, se elas seguirem este conselho para o relacionamento íntimo com Deus, nesses fundamentos, elas irão sozinhas sair das suas formas e fortalezas de pensar e de suas bolhas erradas. Então, depois disso, o Espírito Santo me instruir, eu perdi a vontade de debater com as pessoas. Eu não tenho mais interesse em ficar tentando convencer as pessoas do seu modo de pensar. Eu apenas oro por elas e incentivo elas a buscar mais o Espírito Santo, a buscar mais o relacionamento com Deus através da palavra de Deus. Vale lembrar que eu não estou aqui combatendo contra tentar levar informações ou instruir as pessoas acerca das coisas. O Espírito Santo usa de todos os meios para nos tirar das fortalezas de pensamentos errados e dos conselhos altivos contra o conhecimento de Deus em que nós estamos. Conhecimentos e instruções levados às pessoas ou recebidos das pessoas é muito útil, nós precisamos uns dos outros, e às vezes precisamos ouvir as pessoas, mas Deus nos deu o nosso Mestre Espírito Santo para que nós possamos deixarmos ser guiados por Ele e não sermos enganados por nós mesmos e nem por conselhos errados. Glória a Deus pelo nosso Mestre Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu encorajo você, meu amado e minha amada, a praticar um relacionamento diário com Deus e seguir o Mestre Espírito Santo e você andará seguro e nunca vai tomar decisões erradas. Amém? Eu quero finalizar, então, depois deste ensino maravilhoso, finalizar orando com você, e principalmente orando a oração de Efésios 17. Pai querido, eu quero orar junto com essas pessoas agora, Pai, que está me ouvindo agora. Pai Santo, eu oro aquela oração maravilhosa que o apóstolo Paulo fez pela igreja de Éfeso ali, que está escrito na tua palavra, Pai. Eu oro ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que dê a todas as pessoas que estão me ouvindo, dê a elas um espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do entendimento dela, para que elas recebam o conhecimento da tua palavra e elas possam tomar decisões corretas, ó Pai. Derrama da tua sabedoria, da tua glória sobre esta pessoa, Pai. Abençoe a vida dela, dê inteligência para ela, ensina ela a tomar decisões corretas, Pai. Ensina ela a vigiar, Pai, e a respirar fundo antes de falar, antes de responder, antes de argumentar. Derrama das tuas bênçãos, da tua unção sobre a vida desta pessoa, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. E abençoe esta pessoa, Pai. Se ela tiver com enfermidade, cure ela agora, Pai.
Dê a ela todas as provisões que ela precisa, em nome de Jesus. Meu amado, toda quarta-feira nós nos reunimos para orar por você, orar pelas pessoas que pedem oração. Então, por isso, coloque aqui na área de comentário abaixo do vídeo aqui o teu nome para oração, peça a oração que você precisa, e toda quarta-feira a nossa equipe, nós vamos nos reunir, nós estamos nos reunindo e nós vamos orar por você. Amém. Deus abençoe a sua vida e até amanhã para mais um dia no nosso pão diário na mesa com o Pai. Seu amigo e irmão em Cristo, Paulo Cruz.